Olha, a nossa análise hoje mergulha numa história sobre paixão, método e muita desilusão. Muita. É sobre um criador de conteúdo que dedicou anos a analisar o sobrenatural com uma seriedade quase acadêmica, sabe? E que no fim se viu no meio de uma teia de traições, de disputas de bastidores, um desencanto profundo com a comunidade que ele mesmo ajudou a construir. Exatamente. A fonte é um único vídeo, um desabafo bem longo e detalhado do youtuber conhecido como Rude, do canal Oi Natural, explicando por que ele estava, largando tudo. Aham. E a nossa missão aqui é desvendar as camadas dessa história, que vai muito além de fantasmas ou aparições. É uma janela para a mecânica que muitas vezes é brutal da criação de conteúdo na internet. E o que eu acho fascinante aqui é que essa história pessoal funciona como um microcosmo, sabe? De um fenômeno muito maior. Sim, Não se trata só do que aconteceu com um canal, mas levanta uma questão central. O que acontece quando a paixão de uma comunidade bate de frente com os algoritmos e as ambições de uma plataforma? e como a busca por autenticidade sobrevive num ambiente que premia volume e engajamento a qualquer custo, né? Exato. Ótimo ponto. E para entender o tamanho da queda, a gente precisa primeiro entender a altura de onde ele caiu. Vamos começar pelo princípio, então. O que movia esse criador? A paixão pelo método, pelo que parece. Sim, ele se orgulhava de levar o conteúdo sobrenatural a sério, de um jeito quase artesanal. Ele descreve no vídeo um processo de trabalho que, olha, beira o obsessivo. Quase forense, pelo que eu entendi. Perfeito, quase forense. Cada análise de vídeo, segundo ele, levava de 4 a 5 horas. Nossa. Não era só assistir e reagir. Ele baixava o vídeo original, aplicava zoom quadro a quadro, usava fones profissionais para ouvir e procurar por EVPs, as supostas vozes eletrônicas. É um nível de dedicação que, hoje em dia, é muito raro de se ver. E não parava aí. Ele anotava tudo num caderno, sabe? Como um investigador mesmo, marcando os segundos exatos, os detalhes que ele percebia. Uau! Só depois de todo esse processo manual é que ele ia para o computador, para a edição, para gravar a locução dele. E essa rigidez se estendia para a ética dele também. Sei. Ele conta que cortou relações com um canal parceiro, que era bem maior na época, o Rota, quando descobriu que eles usaram o efeito de After Effects para forjar um olho preto num vídeo. Então, para ele, a autenticidade era inegociável. Totalmente. E essa rigidez, né, por mais que seja admirável do ponto de vista da integridade, talvez tenha sido também o calcanhar de Aquiles dele. Como assim? Num ecossistema que funciona na base da colaboração e muitas vezes da flexibilidade, essa postura tão inflexível pode ser vista como arrogância pelos outros, sabe? Entendi. Ele se colocava como guardião da verdade. Exato. E isso, inevitavelmente, acaba te isolando e te preparando para o conflito quando os outros não compartilham dessa mesma visão. Uma visão que, para ele, era a única correta. E essa dedicação toda sofreu um golpe devastador em 2022, quando o canal perdeu a monetização. E aí foi o gatilho, né? O começo do desânimo. Foi. Mas ele não aceitou passivamente. Ele mergulhou de cabeça nas políticas do YouTube, foi atrás de entender cada regra, cada vírgula, a ponto de se tornar, nas palavras dele, um Google Expert na comunidade de ajuda da plataforma. Espera, vamos detalhar isso. O que significa ser um Google Expert na prática? Isso deu a ele algum acesso especial, algum poder, ou é mais um título? É mais um reconhecimento. Não é um cargo, ele não vira um funcionário do Google, mas indica alguém que domina tanto as diretrizes que consegue orientar outros criadores nos fóruns oficiais. Entendi. Então ele se armou com conhecimento do próprio sistema para lutar contra o sistema. E qual foi a conclusão dele? A conclusão dele foi clara. O que ele fazia era permitido. A política do YouTube sobre conteúdo reutilizado autorizava análises desde que houvesse mudanças significativas que agregassem valor. E o trabalho dele se encaixava nisso. Perfeitamente, com horas de análise, anotações, narração. A percepção dele é que ele foi derrubado por um robozinho. E aqui está o paradoxo da plataforma.
Para policiar bilhões de vídeos, o YouTube precisa de sistemas automáticos. Aham. Mas esses sistemas são péssimos em julgar nuances como intenção, esforço. Eles não sabem diferenciar uma reação preguiçosa de uma análise profunda de 5 horas. Exato. O Rude não foi vítima de uma perseguição pessoal, mas de uma solução que simplesmente não tem espaço para o artesão. É um problema do sistema, não individual. E a desmonetização foi esse golpe do sistema. Foi o gatilho. Mas a desilusão profunda, o que realmente quebrou ele, veio das relações humanas. E aqui a coisa fica bem mais interessante. O drama dos bastidores. Sim, o primeiro fator foi o que ele chama de guerra contra os fakes. Ele batia de frente publicamente com canais que, segundo ele, cobravam para analisar vídeos ou que promoviam conteúdo falso. Ele estava tentando ser o xerife de um território sem lei, na prática. Basicamente, tentando impor um código de ética num ambiente super competitivo, desregulado, o que naturalmente colocou ele em rota de colisão com quem tinha outras motivações. Principalmente financeiras. E essa colisão foi feia. Ele faz uma alegação muito grave no vídeo. Diz que um canal rival criou um grupo de WhatsApp com o único propósito de organizar denúncias em massa para derrubar o canal dele. Nossa, pera um pouco, isso é muito sério. A gente não está mais falando de competição ou de crítica. Não. Estamos falando de uma acusação de sabotagem organizada, uma conspiração para silenciar um concorrente usando as ferramentas da própria plataforma de forma maliciosa. Isso eleva o conflito a um outro patamar, né? Totalmente. E soma-se a isso um segundo fator, que ele descreve com um conceito bem particular: o canal escadinha. Canal escadinha? É. A ideia de um canal menor que se aproxima de um maior usa a audiência e a credibilidade dele para crescer e assim que consegue o que quer, descarta o parceiro. Como se fosse um degrau de uma escada que já foi usado. Isso é uma acusação muito forte, porque ataca a base de uma comunidade, que é a confiança. Mas isso é baseado em evidências que ele mostra ou é mais uma percepção dele de ter sido usado? Ele cita um exemplo específico, o canal Investigators. Ele alega que esse canal usou para divulgação e, pior, tentou instigá-lo a romper com outro parceiro, o Atirador Supremo. E por quê? O motivo seria que esse parceiro estava afastado por problemas familiares, ou seja, não estava postando, não era útil para o grupo naquele momento. A lógica seria puramente utilitarista. Se isso for preciso, revela uma mentalidade transacional que é o oposto do espírito comunitário, né? A comunidade pressupõe apoio mútuo, principalmente nos momentos difíceis. Exato. A lógica do canal Escadinha é a do networking predatório. Pessoas são recursos a serem explorados e descartados. Então, o palco já estava montado com essa desconfiança toda, com acusações de sabotagem, de traição. E foi nesse clima tóxico que um mal-entendido, talvez pequeno em outras circunstâncias, virou a gota d'água. O estopim. O estopim. Ele conta que ajudou uma moça de um canal conhecido a montar um canal do zero. Criou a arte, configurou tudo, ensinou a usar as ferramentas, um investimento de tempo e conhecimento por pura parceria. Solidificando o que ele achava que era uma aliança. Exato. Aí, uma noite, de madrugada, essa moça manda uma mensagem dizendo que a avó dela estava no hospital. Sei. Ele viu a mensagem, mas decidiu não responder na hora. No vídeo, ele descreve essa decisão como usar o bom senso. Ele pensou que seria invasivo, que estaria se metendo num momento delicado da família e preferiu esperar um momento mais calmo para oferecer apoio. Uma decisão que, na cabeça dele, foi um ato de respeito pelo espaço do outro. Ele interpretou o próprio silêncio como empatia. Só que a reação do outro lado foi o oposto completo. A moça e o pessoal do canal Investigators interpretaram o silêncio dele como descaso, como prova de que ele não se importava. Nossa. E segundo ele, sem nunca perguntarem o lado dele da história, o removeram dos grupos de parceiros e começaram a difamá-lo. Ele se viu da noite para o dia transformado no vilão da história, mesmo acreditando ter agido da forma mais correta. É um exemplo clássico de como a comunicação digital é uma armadilha. Sem o tom de voz, sem a linguagem corporal, o silêncio é uma tela em branco onde cada um projeta seus medos,
suas expectativas. Pois é. Eu entendo a frustração dele com a falta de uma conversa, mas, por outro lado, consigo ver a moeda pelos dois lados. Do ponto de vista de alguém que está com o familiar no hospital, fragilizado, a ausência de uma resposta, mesmo um simples "estou pensando em vocês", pode ser sentida como um abandono real. Uma indiferença. Exato. O que ele viu como respeito, eles viram como indiferença. E essa pequena faísca incendiou um barril de pólvora que já estava cheio de rivalidade. Uma tempestade perfeita. E depois de tudo isso, qual o veredito dele? Para ele, a conclusão é sombria, definitiva. No vídeo, ele declara categoricamente que o nicho de investigação sobrenatural no YouTube acabou. Acabou é uma declaração bem forte. Ele está dizendo que o campo que ele prezava foi corrompido a ponto de não ter mais salvação. Qual a justificativa dele para isso? Ele argumenta que a grande maioria dos canais hoje recorre a conteúdo falso simplesmente porque fenômenos reais não acontecem sob demanda. Ah, entendi. Você não pode ligar uma câmera e esperar que um fantasma apareça para cumprir sua agenda de postagens, né? A lógica do entretenimento constante venceu a imprevisibilidade da investigação real. O que, para manter um canal ativo, com vídeos toda semana, torna a tentação de fabricar eventos quase irresistível para muitos. A pressão da plataforma por consistência acaba matando a autenticidade que o nicho supostamente busca. E ele vai além, criticando a falta de ética geral. Menciona a compra de seguidores, a monetização baseada no que ele chama de ganhar audiência em cima da tragédia das pessoas. Explorando casos reais de sofrimento. Lidando com coisas do além de forma leviana, só por visualizações e dinheiro. Essa percepção pode ser vista como o estágio final da desilusão de um purista. Sabe? Quando um nicho cresce, ele atrai gente com motivações muito diferentes da dos pioneiros. Sim. A busca por visualizações e dinheiro leva a uma corrida para o fundo do poço, onde o clickbait e o sensacionalismo superam a abordagem metódica. Ele não está só desistindo de um hobby, ele está de luto pela morte de uma ideia. A ideia de que a comunidade poderia ser diferente. Exato. Baseada em respeito e investigação séria. No final, a jornada do canal iNatural é essa crônica sobre a fragilidade das comunidades online e o preço da integridade. Começou com uma busca apaixonada pela verdade e terminou com a descoberta de que os dramas mais assustadores não eram sobrenaturais, mas profundamente humanos. Pois é. Ele afirma que desiste, mas, nas palavras dele, de cabeça erguida. Orgulhoso de ter trilhado uma linha reta de dignidade e respeito. E a história não termina com um simples adeus, o que é fascinante. O próprio vídeo que a gente analisou inclui no final a letra de uma música, uma espécie de diss track. Uma música? Sim. O fato de ele terminar com essa música é a cartada final. Ele abandona a seriedade acadêmica que o definiu e adota a linguagem de conflito da própria plataforma. A briga pública, a sátira, o ataque direto com apelidos como Sargenta do Zap e Bruxa Mexendo o Caldeirão. Ele meio que diz, já que vocês não entendem a minha linguagem, vou falar a de vocês. Exatamente. É a forma dele de dizer, se não posso vencer com as minhas regras de integridade, vou ao menos expor as regras do jogo de vocês usando as armas de vocês. Não foi uma saída silenciosa, mas um último ato criativo de desabafo. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Nesse universo do conteúdo digital, onde a linha entre paixão e produto é tão fina, qual é o verdadeiro custo de se manter autêntico? E quando a comunidade, que deveria ser um apoio, se transforma no campo de batalha, a única escolha digna é abandonar o jogo, como ele fez, ou existe uma forma de tentar mudar as regras de dentro para fora? Você está assistindo Canal O iNatural.